Oi, meu povo, a Mamite por aqui, tudo bem com você? Então, gente, eu tava ouvindo a ministração do pastor Cláudio Duarte, e aí o Senhor começou a falar muito forte no meu coração sobre uma coisa que eu nunca tinha pensado, né, dessa forma. É, na parábola na parábola da ovelha perdida, que está em Lucas 15. Jesus, ele começa a falar da ele fala da parábola, né, para os fariseus. Porque os fariseus começaram a questionar por que ele comia com os pecadores, né, com os publicanos e tal. E aí, Jesus vai descrevendo, né, sobre as pessoas que se perdem. Só que por meio de parábolas. Primeiro, ele fala da ovelha que se perdeu, né, que estava entre todas e se perdeu. Depois ele fala da dracma perdida, que é a ovelha, a pessoa que se perde dentro da casa, né, os afastados dentro da casa. E por fim, ele fala do filho pródigo, aquele filho que pediu ao pai que dividisse toda a herança, entregasse a ele e ele foi curtir a vida doidado. E na hora que eu estava ouvindo isso, o Senhor começou a falar comigo a respeito disso, né, do filho pródigo, do filho que saiu, né, que se tornou pródigo. Ele pediu a herança. E aí eu fiquei pensando, né, trazendo isso para o mundo espiritual. Quais são as heranças que Deus nos dá, né? São os dons. E aí eu comecei a conversar assim com o Espírito Santo, porque assim, os dons são um presente de Deus, né, que Deus nos dá. Nesses dons é uma herança que não é para nós, é uma herança eterna, mas que nós nos beneficiamos em usá-las para o outro. E aí eu comecei, né, a refletir sobre isso. E assim, essa mensagem especificamente é para todos aqueles que tiveram uma experiência com Deus, né? Muitas vezes a gente tem experiências com Deus, mas nós não temos um encontro com Jesus, né? Um encontro real com Jesus. Porque quando nós temos experiências com Deus, e nós temos experiências assim tremendas, surreais, a gente vê o agir de Deus, né, na nossa vida assim de maneira gloriosa. Só que existe uma diferença entre você ter uma experiência com Deus, né, uma experiência de fé, uma experiência de cura, uma experiência de ressurreição, enfim. E outra coisa é você ter um encontro com Deus através do seu Filho Jesus. Por que eu tô falando isso? Porque quando nós temos as experiências com Deus, em algum momento, em alguma diversidade, nós podemos ir embora. E a questão não é só o fato de ir embora, é uma coisa que me pegou muito, é que eu sempre questionei por que pessoas que tiveram experiências com Deus tal, elas eram detidas de dons, né? E elas usavam esses dons para benefício próprio. Por exemplo, tem os adivinhos, pessoas que conseguem ver coisas, né? Elas têm o dom profético. O dom da profecia, o dom de adivinhar as coisas, de adivinhar não, de saber das coisas, saber do futuro. Mas eles são usados em benefício próprio, então, em benefício, né, de si mesmo, muitas vezes. E eu sempre questionei pessoas que têm o dom da cura, sabe? E são reais, só que não seguem a Deus, que não têm parte com Deus, mas têm o dom da cura. Por quê? Porque os dons são irrevogáveis. Aquilo que Deus nos dá, Ele não nos tira. Só que nós usamos os dons não para honrar e adorar a Deus, né? Os dons que Ele nos dá é para nós servirmos ao nosso próximo, adorando a Deus, revelando quem Ele é através da nossa vida e através do presente que Ele nos deu. E muitas vezes as pessoas têm esses dons, continuam usando esses dons, mas estão adorando o Deus errado. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Sobrenatural, que é o nosso Deus, o nosso Pai, Ele pede obediência, Ele pede para que nós o adoremos, né? E quando nós não fazemos e usamos os nossos dons para nosso deleite, nós estamos adorando outro Deus que não Ele. Só que o que acontece? Muitas pessoas, elas quando se afastam da presença de Deus, e eu ouço muito assim, eu saí da igreja, eu me afastei da igreja. E não, as pessoas que falam isso, elas não estão erradas. Elas nunca foram crentes em Cristo. Elas sempre foram crentes da igreja que tiveram experiências com o próprio Cristo. Por quê? Com o próprio Deus. Por quê? Porque quando nós temos um encontro com Cristo, o nosso caráter, a nossa mentalidade, ela começa a passar por transformação. Então, é impossível a gente sair dele, sabe? É impossível a gente não querer estar no meio de pessoas que queiram Ele também. Então, essa mensagem de hoje, eu tô na porta da igreja, só que eu tava incomodada para falar, é para você que se perdeu. Para você que se perdeu dentro da igreja, que está chateado com Deus, que está arretado porque as coisas não saíram como você planejou.
E também para você que saiu da presença de Deus e não tem coragem de voltar. Não tem coragem de abdicar das suas vontades para fazer a vontade do seu Pai. Que não tem coragem porque tem vergonha, porque tem medo, porque não sabe como vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que existe uma festa no céu quando um pecador ele se arrepende. Do mesmo jeito que Jesus descreve na parábola que o pai estava à porta, olhando de longe, esperando o seu filho voltar. Deus, o teu pai, está fazendo exatamente a mesma coisa, esperando você voltar. Voltar para os braços dele. Ele está indo ao seu encontro, mas você que está fugindo dele. Então, essa mensagem é para você que está fugindo da face do seu pai. Volte para ele. Não existe vida fora. Isso tudo que você está vivendo é uma ilusão. Quer ver uma coisa? Quando você chega à noite, depois de um final de semana maravilhoso, final de semana que você tomou todas, que você ficou com o que você quis, que você pegou aquele cara maravilhoso, aquela mulher, né, que chama a atenção, na segunda-feira à noite, quando você está deitado na sua cama, que coloca o seu travesseiro, a sua cabeça no travesseiro, como você se sente? Qual a sensação que você tem? Você se sente completo? Ou você está esperando o próximo final de semana? Ou esperando aquela pessoa que você ficou no final de semana mandar uma mensagem para você se sentir importante para alguém? Essa mensagem é para você. Você que está afastado da presença do Senhor. Você que saiu da igreja por causa de homens. Eu não estou falando para você voltar para a igreja. Eu estou falando para você voltar para Deus, para que você tenha um encontro com o Filho dele, Jesus, e você seja transformado. E você não vai fazer isso em casa. A transformação ela só acontece a partir do momento que nós nos relacionamos com pessoas. Nós nos relacionamos com outras ovelhas que estão no mesmo rebanho. Você não vai mudar ou ser transformado longe do rebanho. Não adianta. Você pode até tentar, mas você não vai ser transformado. Você só vai ser um crente que aceitou Jesus e que teve um encontro, ou acredita que teve um encontro, que não rouba, que não mata, que não trai, que não fica com ninguém, que assiste o culto online e tá ali tudo bem e vai pro céu. Eu sinto te informar. Você precisa de transformação de caráter. Por quê? Porque para nós irmos morar no céu, nós precisamos passar pelo processo de santificação. Só se você morrer na hora que você aceitar Jesus. Mas todos nós precisamos passar pelo processo de santificação. Porque você não é salvo para ir para o céu. Você é salvo para levar a mensagem da salvação para outras pessoas que estão perdidas. Para mostrar para outras pessoas, levar para outras pessoas a esperança de uma família inabalável, de um povo que vai ter uma eternidade caminhando juntos e adorando ao Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, tá bom? Volte para Jesus enquanto é tempo. Ele está te esperando. Se volte para Ele. Não é voltar para Jesus, é se voltar para Ele. É desejar, é dizer, Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero realmente, se aquela mulher que está falando, ela está falando a verdade, eu quero ter um encontro contigo. Se revela a mim. Eu quero que você revele a sua face para mim. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero saber quem é você, Deus. Me mostra. Eu quero que você se revele para mim. Só assim você irá ter uma vida transformada aqui na terra. E uma eternidade de satisfação e alegria. Porque nós não vivemos. Imagine um peixe fora da água. Ele vive? Não. Ele sobrevive alguns minutos, segundos, mas ele não vive, ele está morto. Então o nosso espírito, ele só está vivo se nós estivermos em quem nos criou, que é o próprio Deus. Beijo no seu coração. E você que está afastado dentro da igreja, você que não tem mais relacionamento com o seu pai dentro da igreja, volte para ele. Busque sua face. Não adianta você querer fazer as coisas na força do seu braço. Eu já passei por isso, eu já vivi isso. Vivi isso agora há pouco, porque a gente cai mesmo. A gente tem hora que acredita que nós vamos vencer, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. Não. A gente só faz e acontece qualquer coisa se estivermos debaixo da vontade soberana de Deus. Você só vai ser quem você nasceu para ser quando você se encontrar em Cristo Jesus. E é isso. Se volte para Ele e escolha a vida. A palavra de Deus diz que nós temos, né, o poder de escolher a morte e a vida. Escolha, pois, a vida, para que tu sejas próspero em tudo, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe poderosamente. E ainda dá tempo. Ele te espera. O Espírito Santo
que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele é poderoso para trazer ao teu coração o arrependimento genuíno, para que haja festa no céu. O céu está esperando para fazer uma grande festa pela tua vida.